Isso aí, então, gente, como a religião, a filosofia atribui significado à vida. A religião e a filosofia trabalham com essas coisas, mas a filosofia faz isso trabalhando de maneira diferente da religião, enquanto a fé e os livros sagrados são fundamentais para a religião, para a filosofia não. Pode falar, Micael. Não é nada, não? Então tá bom. A filosofia, gente, então trabalha de maneira diferente da religião. Por isso, a filosofia não tem a força da religião. A religião é muito forte, a religião ela é instantânea, a filosofia não. Por que que a filosofia, embora trabalhe com o sentido da vida, ela não tem a força da religião? É porque os pressupostos da filosofia, gente, os pontos de onde parte a filosofia são diferentes dos pontos da religião. Qual é esse material, então, da filosofia? Eu estou falando aqui para vocês, gente, estou me lembrando de uma musiquinha religiosa da minha época de adolescente, quando eu frequentava o grupo de jovens, e na época, lá dos anos 70, a gente tinha um padre na Igreja Católica que era muito famoso, mas ele estava no início ainda. Ele foi uma espécie de líder espiritual da juventude católica dos anos 70. E eu frequentava grupo de jovens na época e eu me lembro de uma música dele. Mas eu acho que vocês até já ouviram falar dele, porque ele está vivo ainda hoje, está bem velhinho, mas ainda faz shows e tudo mais. É o Padre Zezinho, acho que vocês já ouviram falar, né? E uma das músicas dele, ele diz assim, olha, deixa eu ver se sai a minha voz agora de manhã. Filosofia não me deu felicidade, explicação não explicou o que eu fiz. A filosofia não me deu felicidade. Porque o Padre Zezinho, ele queria mostrar que a fé e a religião é que trazem a felicidade. A questão, gente, é que a filosofia trabalha com base em quê? Qual é o material da filosofia? Qual que é o instrumento de trabalho da filosofia? Isso, o Gabriel já respondeu ali, ó, é a razão. E agora eu pergunto para vocês, a razão, ela tem a mesma força da fé, gente? Se vocês quiserem falar, pode falar, tá? Nas experiências, na vida de vocês, ou então que vocês veem de pessoas que vocês conhecem, será que a razão tem a mesma força da fé? O Gabriel está me dizendo aqui, olha, que nem um pouco. É claro que não. A fé incendeia, a fé remove montanhas, como diz a Bíblia. A razão não, a razão é fria, ela é analítica, ela é argumentativa. A fé é segura na mão de Deus e vai. A razão é análise, é argumentação. Perceberam, então, a diferença de instrumental? Pois bem, apesar disto, um dos escopos, dos objetivos da filosofia é dar um significado à vida das pessoas, é atribuir um significado à condição humana, ao sofrimento humano, às dores humanas, e a questão, gente, do por que estamos aqui, qual que é a finalidade da nossa vida. Só que, como eu venho dizendo para vocês, não existe uma resposta certa para isso. A religião tem uma resposta certa.
A resposta da religião é o seguinte: se você não se segurar em Deus, não vai acontecer nada. A felicidade está na sua união com Deus. A filosofia, ela é como se fosse um grande menu, um grande cardápio, e você pode escolher aquele que melhor se adapta à sua maneira de enxergar a vida e tudo mais. Mas um dos itens da filosofia é esse, é trabalhar com essa ideia, a vida tem sentido, o que estamos fazendo aqui, o que é o bem, por que existe o mal, essas coisas todas. Tem um segundo item da filosofia, que eu vou trabalhar com vocês um pouco mais à frente, que é a questão da verdade, do raciocínio correto. Mas nesse momento, eu quero mostrar para vocês isso, essa questão da filosofia ter essa força para buscar, esse objetivo de buscar um sentido para a vida. E aí, gente, no texto que eu vou postar hoje para vocês lá no Moodle, aliás, acho que até eu já postei, eu trabalho isso, e eu queria ler um pedacinho dele com vocês. Depois, ele vai ficar lá disponível, mas eu queria que vocês seguissem comigo um pedacinho do texto em que esta ideia ela é importante. E olha bem, hein? Nesse texto que eu escrevi para um jornal aqui em Pouso Alegre já faz um certo tempo, mas que eu acho que ele é muito bom para mostrar essa coisa da religião e da filosofia, eu pego a imagem do grande modelo de filósofo que a gente tem. A filosofia tem vários ícones, tem vários representantes importantes, mas um deles é fundamental, é o modelo. Você sabe quem que é? É Sócrates, o Gabriele. É Sócrates. Sócrates, gente, teve uma influência imensa na filosofia. Tanto que as pessoas que estudam profundamente filosofia dividem ela em pré-socrática, socrática e pós-socrática. É como se fosse Jesus Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Sócrates é o grande modelo de filósofo. Por isso, a figura de Sócrates ela é muito boa para a gente refletir sobre a essência da filosofia. Na época, ou as pessoas amavam ou odiavam Sócrates. Nós tivemos os dois tipos, tá? Nós tivemos pessoas que amaram Sócrates, pessoas que odiaram Sócrates. E pessoas importantes. Uma pessoa que amou Sócrates, Platão. Platão foi discípulo dele. Uma pessoa que odiou Sócrates, o comediante Aristófanes. Ele tem o Aristófanes tem uma comédia chamada As Nuvens, em que ele ridiculariza Sócrates. Mas independente dessas coisas de quem ama e quem não ama Sócrates, o que eu quero dizer para vocês é que ele é modelo de filosofia. E eu queria trabalhar essa ideia hoje com vocês. Então, eu vou aqui compartilhar um pedacinho desse texto e algumas imagens que eu também programei para a aula de hoje, para a gente poder compreender bem. Aqui, olha, vou começar aqui, viu, gente? É um pedacinho só que eu vou ler com vocês, porque eu acho que ele é muito enriquecedor. Aqui, olha, tá bom? Para a filosofia não existem esses pressupostos. Quais? É o que eu estou falando aqui em cima e que acabei de comentar com vocês, que são a fé e os livros sagrados. Os seus pressupostos da filosofia são a razão e a argumentação. Isso aqui é a essência da filosofia, a razão e a argumentação. Por isto, as respostas dadas por ela não são definitivas, proféticas e nem absolutas.
As respostas dadas, gente, pela religião são definitivas, proféticas e absolutas. A filosofia não. Por quê? Porque o material dela, gente, é a razão. A razão trabalha a asa palpadelas, avança muito lentamente e nem sempre possui o poder curativo da religião. A filosofia conforta, né, gente? Eu mostrei para vocês aquele texto belíssimo do Boécio, que vocês fizeram trabalho, e ela conforta, mas ela não tem a força da religião. Mas ela, a filosofia, oferece ao homem um menu de respostas para os dramas da vida humana. E, nesse sentido, ela pode até consolar e apresentar um programa de vida que justifica a existência. Aqui, gente, eu diria que, diferentemente do que o Padre Zezinho disse na música, filosofia não me deu felicidade, eu diria para vocês que, para muita gente, a filosofia traz felicidade. É comum no meio filosófico dizer que as perguntas são mais importantes que as respostas. E é verdade, viu? Quem gosta da filosofia é um perguntador, é um inquiridor. Em filosofia, as perguntas são mais importantes que as respostas. As perguntas permanecem, as respostas variam muito ao longo do tempo. As perguntas sinalizam para a existência de problemas. O entendimento dos problemas pode conduzir a respostas que dão significado à vida. Talvez a figura mais emblemática desse tipo de labor filosófico, trabalho filosófico, tenha sido Sócrates, 470, 399 a.C. Não há quem não a admire. Sócrates conduziu ao limite extremo a questão do sentido da vida e das coisas que dela fazem parte. Ele não criou uma religião, mas não faltou muito para isto. A admiração dos seus discípulos quase o mitificou. A sua maneira simples e desapegada de viver é um programa de vida para sempre. Aqui um pedacinho, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Sócrates, eu já comentei isso, lembra muito Jesus. Os dois, gente, não se conheceram. Sócrates viveu 300 anos antes de Cristo, quase 400 anos. Mas a maneira de encarar a vida, simplicidade, humildade, pureza e tudo mais, isso está presente nos dois. Além de outras semelhanças. Os dois eram corajosos, os dois foram condenados à morte, os dois não deixaram nada por escrito, e tudo que nós sabemos dos dois veio por meio dos seus discípulos. Então, aqui agora, continuando, a radicalidade das suas questões exigiu da razão o máximo possível de profundidade na procura das respostas. A sua coragem e coerência o levaram à morte. Poderia ter escapado da morte por vários meios, mas se recusou e a enfrentou com uma serenidade aterradora. Jesus também, gente. Jesus poderia ter escapado da morte, mas ele a enfrentou e tudo mais. Enquanto todos choravam pela morte que chegava, ele tranquilamente a experimentou como sono, como um momento passageiro. Sócrates foi condenado a morrer ingerindo veneno por viver de maneira absolutamente inusitada, chocante para as autoridades de Atenas e para os que se compraziam na quietude, na mesmice, na consciência rasa que julga sem os embasamentos necessários. Aqui, gente, está o programa de vida de Sócrates e uma das coisas mais importantes da filosofia. Ele questionou os deuses atenienses, a pretensa sabedoria popular, e se posicionou ao lado de pessoas vistas como suspeição pelas autoridades, com coragem admirável. Condenado à morte, não fugiu, não lamuriou, aproveitou o momento para ensinar aos discípulos a imortalidade da alma. Olha que coisa mais interessante, né? É muito significativo isso. E aí, então, eu peguei umas imagens do Sócrates e eu queria mostrar agora para vocês. Olha aqui comigo, olha.
as palavrinhas que eu coloquei em cima, reflexão e questionamento. Isso aqui é um busto, gente, de Sócrates, em Atenas. Essa é a atitude de reflexão. Você pode ver que a reflexão não é aquela coisa de você sair correndo e feito maluco. Não, reflexão é isso aqui, né? Aqui, quem esculpiu isso colocou a essência da maneira com a qual Sócrates vivia a sua vida. Então, aqui, olha, reflexão. Porque ele foi reflexivo. Uma das maneiras que ele agia era assim, olha, se ele via algumas pessoas discutindo, tal pessoa é bela, não é, ele chegava e questionava, mas o que é beleza? Ou então, vamos supor, vocês aí começam a discutir, isso é justo, aí outra pessoa fala, não é justo, não é justo. O Sócrates perguntaria, mas o que é justiça? E ele tem razão nisso, ele tem razão nessas perguntas. Vocês podem ver que às vezes nós discutimos coisas e o conceito não está claro, e aí cada um acha o que quiser. O Sócrates vai à raiz das coisas para perguntar, mas o que é beleza? O que é justiça? O que é bondade? O que é maldade? E nisso aí, algumas pessoas ficaram bravas com ele, porque achavam que era muita chatice da parte dele fazer esse tipo de coisa. E aqui embaixo eu trouxe um texto, um pedacinho, de um livrinho escrito pelo Platão, que é discípulo de Sócrates, e que se chama A Apologia de Sócrates, e que relata os momentos finais da vida de Sócrates, o julgamento dele e depois a morte. Olha que coisa bonita, isso aqui é o Sócrates dizendo para os seus juízes, lá no julgamento a que ele está exposto. E ele diz assim, por toda parte eu vou persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja quanto possível melhor. E vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vem aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos como privados. Então, aqui, olha, do livro A Apologia de Sócrates. Perceberam quando eu disse para vocês que há uma similaridade entre o ensinamento de Sócrates e de Jesus? Isso aqui, gente, Jesus disse, parecido com isso, no Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Quer dizer, a preocupação com as exterioridades, com a riqueza. Lá atrás, o Sócrates já via isso, já entendia isto. Aí eu trouxe essa grande figura, gente. Essa tela que reflete um momento crucial, o momento em que o Sócrates, condenado à morte, poderia ter escapado, mas não escapou. Condenado à morte, ele é obrigado a ingerir veneno. Aqui o carrasco entrega a ele, né, a taça contendo veneno, chamado cicuta, e ele sabe que vai morrer, ingere, e os discípulos estão atordoados, como vocês podem ver aqui. Olha, dá uma olhadinha em cada um. Esse aqui, o carrasco gostou dele, está entregando para ele a taça de cicuta, mas sabe que Sócrates não deveria morrer. Olha essa figura, olha essa. Isso aqui me lembra um pouco, gente, o quadro do Leonardo da Vinci, A Última Ceia, quando Jesus anuncia aos 12 apóstolos, um de vós irá me trair. E aí os discípulos ficam atordoados, serei eu, Senhor, né? Isso aqui me lembra um pouco, Sócrates está prestes a morrer,
E aí os discípulos estão atordoados. O único que não está atordoado é ele. Ele está sereno. As pessoas que acompanharam os últimos momentos de Sócrates relatam que ele estava sereno, animou, tentou confortar os discípulos, pregando a eles que a morte é apenas do corpo. A atividade da alma, a alma é imortal. E a imortalidade é muito mais importante que o corpo que perece. O corpo apodrece, a alma não. Então, ele está para morrer, todos estão chorando, atordoados com a morte dele, e ele se mantém sereno, pregando sobre a imortalidade da alma. Como vocês podem ver, gente, é uma cena muito, muito bonita e muito interessante da gente ver. Nunca se esqueçam disso, viu, gente? Isso aqui é um momento, é uma pintura muito bonita e ela relata um dos momentos mais importantes da história da filosofia. E aqui, para finalizar essa parte aí primeira, eu trouxe mais um pedacinho, que é o final do, do livro Apologia de Sócrates, do Platão. Aí ele diz assim: mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Olha ele dizendo, gente, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e leves, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade, criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim. E creio que cada qual foi tratado adequadamente. Olha que beleza isso, né? O Sócrates foi condenado à morte, e esta é a pena dele, mas os acusadores dele foram condenados a viver na maldade. Então é muito bonito isso, né? E isso gente, é Sócrates. Aí o Lúcio está me dizendo assim, ó, eu tenho uma dúvida. Sócrates acreditava na imortalidade da alma, certo? Certo, Lúcio. Se sim, quanto ao destino da nossa alma, no que ele acreditava? O Sócrates não acreditava num céu como os cristãos acreditam. Ele acreditava que a alma imortal, depois da separação do corpo, vivia no pleno gozo da imortalidade, sem as dores a que a nossa condição corporal nos submete. A gente fica velho, tem dor nos ossos, nas articulações, e dor para tudo quanto é lado. Quer dizer, o corpo, ele é pesado, o corpo é dolorido. Com a morte, a alma se liberta dessas dores. E se ela praticou o bem, se ela praticou a virtude, ela vai se olhar no espelho e gozar as consequências de ter praticado bem, a justiça, a virtude, sem os problemas do corpo. É isso, viu, Lúcio? A Melissa está dizendo que frase bonita, bonita mesmo, né? Eu acho assim muito sensacional. O Platão escrevia muito bem, e aí ele coloca na boca do Sócrates essas coisas. Eu tenho esse livrinho aqui, se alguém se interessar, só me pedir. É pequenininho, tem 25 páginas, mas é um primor. Eu posso deixar aí para que vocês possam ler um pouco mais para frente. E aí, gente, então, o que eu acho assim, olha, por isso tudo que eu falei para vocês, o Sócrates é o exemplo, é o modelo de filósofo. E por isso, depois da morte dele,
ele teve muitos seguidores. De um lado, Platão, que foi o mais importante, o mais notório, mas várias correntes helenísticas, que são correntes de filosofia muito bonitas, seguiram as ideias dele. É um Epicuro, é um cinismo, enfim, várias outras correntes seguiram as ideias de Sócrates. Então, ele não deixou nada por escrito, mas os ensinamentos dele comoveram muita gente, e aí muitos se inspiraram nele. E eu queria começar a encerrar essa apresentação minha, mostrando para vocês algumas coisinhas, porque mais para frente eu vou trabalhar com isso. Mas como eu tenho pronto aqui, eu queria mostrar para vocês algumas influências que o Sócrates teve, e que mostram também, gente, essa preocupação da filosofia com o sentido da vida. A filosofia visa aprimorar o ser humano. O que é aprimorar? O Sócrates falaria isso, né, gente? O que é aprimorar? Isso não tem um caminho só. São vários caminhos. E eu vejo nas filosofias helenísticas, que surgiram depois da conquista da Grécia pela Macedônia, Alexandre o Magno e tudo mais, eu vejo que essas correntes são muito poderosas, são muito boas até hoje. Não é à toa, gente, vocês estão vendo aqui, olha, aqui, sempre vocês veem aqui nas minhas aulas a figura do busto do Epicuro. Até hoje, para muitas pessoas, seguir o Epicuro é um programa de vida. Eu tenho ali do outro lado da minha casa um outro quadro do criador da filosofia do estoicismo, chamava-se Zenão de Eleia, Zenão de Sítio, e que o estoicismo até hoje é uma corrente, se você seguir, em parte, ela vai fazer bem para você. Nas minhas primeiras aulas, eu coloquei para vocês alguns sites, alguns livros, e tem um canal no YouTube chamado A Garota Estoica. E quando vocês tiverem oportunidade, dá uma chegadinha lá, e vocês vão ver que o programa do estoicismo é muito bom. Então, aí a Gabriele está dizendo aqui, deixa eu ver se a frase tenho também, é muito bom. Que livro? Apologia de Sócrates. Ok, se não me engano, são 3. Bem, aí vocês estão conversando entre vocês, aí eu não sei. Mas aí, olha, vamos lá. Aqui, gente, as filosofias helenísticas. Eu não vou, isso aqui seria uma aula minha sobre o helenismo. Como não é o objeto, eu só trouxe para mostrar para vocês. Dê uma olhadinha, filosofias helenísticas. Paz e serenidade. É isso que as filosofias helenísticas querem. Que o homem alcance a paz e a serenidade. Olha que coisa bonita. Aqui eu falo porque as filosofias helenísticas é por causa da conquista da Grécia por Alexandre o Magno, que ele modificou muito, mas eu não posso entrar nisso agora. O Império de Alexandre, que criou as condições para o aparecimento da filosofia helenística. Essa aqui é uma escultura que mostra a época dramática do helenismo. Essa figura aqui, gente, é muito legal. Pode ver aí embaixo, olha, o célebre encontro Alexandre e Diógenes. Diógenes é esse homem que está aí, olha, sentado. Ele era famoso, ele foi o nome mais importante da filosofia cínica. E o Alexandre o Magno, um dos maiores generais da história, ouviu falar dele, quis se encontrar com ele. Só que o Diógenes, ele vivia assim, na praça, mendigando, dentro de um barril. Ele ficou conhecido por morar dentro de um barril. O Alexandre ficou sabendo da fama dele, chega e quer conhecê-lo, o encontra e pergunta: mestre, o que eu posso fazer por ti? E o Diógenes, muito desapegado de honra, dessas coisas todas, de glória, de poder, fala apenas para ele: olha, você pode sair da frente do sol, que
você está atrapalhando eu tomar sol. A maior parte de nós, se encontrasse o Alexandre Magno, ia pedir o elmo dele, a camisa dele, ou um autógrafo, ou hoje em dia uma selfie. O Diógenes fala, por favor, sai da minha frente. É muito interessante. Aí, olha, outra célebre imagem de Diógenes e seus cães. Diógenes achava assim, olha, que a maior parte das coisas que a gente valoriza são bobagens. Ele vivia no barril, rodeado de cães, e levava uma vida totalmente desapegado. O Sócrates, o Diógenes é o homem da sociedade alternativa, um homem completamente fora do comum. O Epicuro, que vocês veem o busto dele sempre aqui nas minhas aulas, olha que bonito, o sábio nem nega a vida e nem tem temores de não mais viver, pois a vida não lhe é repugnante, e ele não considera a morte como se fosse o mal. Do mesmo modo, na refeição, ele não faz questão da quantidade, mas dá mais valor à preparação gostosa. Olha só que bonito. Isso aqui, gente, é uma reprodução, a representação do Jardim de Epicuro. Ele comprou um terreno perto de Atenas, montou a sua escola aí. Como vocês podem ver, ela é muito bonita, florida, cheia de árvores, água, e as pessoas conversando. Para o Epicuro, isso sim traz a felicidade. Isso aqui é Quando chegar o momento, eu vou trabalhar melhor isso aqui com vocês. É Sêneca, um dos mais importantes filósofos do estoicismo. Ele foi condenado à morte pelo imperador romano Nero. E as pessoas que assistiram à morte dele disseram que, apesar dela ter sido muito dolorida, que ele foi obrigado a abrir as veias, cortou as veias do pulso, da virilha, e demorou demais para morrer. Mas ele enfrentou com muita coragem a morte. Então, aí as ideias fundamentais da filosofia helenística, né, o controle de si mesmo, a autonomia pessoal, desprezo eles não gostavam da política, desapego, controlar as paixões, serenidade e paz de espírito. Então, é isso, gente. A filosofia, eu dei alguns exemplos para vocês de como a filosofia é capaz de ajudar o homem a alcançar a felicidade, a enfrentar os desafios da vida, as dores, o sofrimento, a dar um significado para a vida. Muitos de vocês aqui têm religião. Ótimo, beleza. Eu só não gosto, gente, assim, pela experiência que eu tenho, pelas coisas que eu leio, quando a religião se torna muito radical, extremista, e as pessoas não raciocinam. Eu não conheço ninguém aqui de vocês, mas, por exemplo, quando a religião leva a gente a negar a vacina, tem algum problema aí. Entendeu? Eu tenho visto com muita tristeza algumas pessoas muito religiosas que caminham para isso. Não pode. Mas você, por exemplo, ter o seu encontro com Deus e tudo mais, ó, cara, numa boa, vai, tá tranquilo. Mas muitas pessoas não querem a religião. E podem encontrar na filosofia um caminho de reflexão, de maturidade, e de escolher uma maneira de se aperfeiçoar. Aqui hoje eu falei para vocês de Sócrates, eu falei dos helenísticos, do cinismo, do epicurismo, mas eu poderia falar, gente, de um filósofo religioso, Santo Agostinho, que via no encontro do homem com Deus a plenitude da vida. Eu poderia colocar aqui para vocês o Nietzsche, que muitos de vocês já ouviram falar, que conhecem. Poderia falar da filosofia existencialista do século XX, mas são apenas exemplos que eu quis trazer para vocês do quanto a filosofia tem essa dimensão. Um dos itens dela, um dos programas dela é o aperfeiçoamento do homem, é dar um sentido para a vida. Eu estou falando isso para vocês, estou me lembrando, porque eu só falei da filosofia ocidental.
Mas, gente, o budismo. Vocês já viram falar do budismo? Muitos de vocês talvez tenham amigos budistas. Eu não sou budista, mas eu admiro a filosofia budista. Sempre que posso, vou em templos budistas nas viagens que faço, porque eles são muito bonitos. O budismo é um programa filosófico de aperfeiçoamento da vida. O taoísmo, que é outra filosofia lá no Oriente, é a mesma coisa. Então, qualquer que seja a filosofia, ou boa parte, não posso dizer isso, boa parte da filosofia olha para o homem e procura fazer uma reflexão sobre o sentido da vida. Nem sempre, gente, a filosofia diz que a vida tem sentido. O Nietzsche, por exemplo, um Heidegger, Martin Heidegger, século XX, vão dizer que não tem. A filosofia existencialista diz assim, ó, nós somos jogados aqui. Ninguém foi consultado para ver se queria vir para cá ou não. Os pais consultaram vocês, ó, você quer nascer? Ó, Gabriela, você quer nascer? Ó, Melissa, você quer nascer? Ó, Gabriel, você quer nascer? A gente veio, entendeu? E aí, como é que faz? Tudo bem, nós estamos aqui, ninguém nos consultou, mas alguns filósofos dizem assim, e aí, agora sim, você vai ter que escolher o que fazer da sua vida. A vida, ela em si não tem sentido. Você pode dar esse sentido. Alguns, gente, chega até a dizer assim, não tem sentido nenhum. E alguns até se mataram por causa disso. Olha só que coisa. Mas é isso. A filosofia tem essa dimensão, então. De modo que eu diria assim para vocês, até em termos práticos, vocês que estão ainda em fase de formação podem encontrar na leitura de livros de filosofia, nas aulas de filosofia que vocês já tiveram e que têm hoje comigo e vão ter posteriormente, dependendo do curso que vocês forem fazer, vocês podem encontrar um caminho de reflexão, de autoquestionamento, de questionamento das coisas, um caminho para viver melhor. É isso. Aí a Gabriele está me perguntando aqui, a religião leva muitos pensamentos que invadem o caminho de escolha do outro, sim. Mas a gente não deve, a religião ela é importante, mas a pessoa não pode abdicar do questionamento. Mesmo Jesus, gente, Jesus era um homem religioso, se ele não tivesse se insurgido contra a religião do seu tempo, não teria acontecido o cristianismo. O Jesus foi um rebelde. A religião não pode eliminar o raciocínio, o questionamento. Nem Jesus fez isso, nem Buda, viu? O Buda criou uma filosofia que é meio religião, religião que é meio filosofia. Se o Buda não tivesse questionado as ideias do seu tempo, não teria budismo. Aí, na filosofia, isso não ocorre em nenhum momento. No caso, Gabriele, da filosofia, o que existe é o debate. A filosofia expõe as suas entranhas. Na religião, não. Se você começar a questionar os dogmas da religião, você vai ser expulso da comunidade religiosa. Se você é católico, por exemplo, fala que Jesus não está nada presente na Eucaristia, não vai dar certo para você. Se você enfim, a religião não admite questionamento. A filosofia, a gente vive do questionamento. Nada em filosofia é sagrado. Tudo pode ser questionado. Você expõe as suas entranhas. É isso aí, viu, Gabriel? Pois é. Bem, a Gabriela está dizendo que já foi, né? Pois é, na religião não tem jeito de ser diferente, né? Mas na filosofia, não. Na filosofia e na